A pergunta de US$ 1 milhão é: como eu faço uma boa avaliação pedagógica do meu aluno? Oi, eu sou a Cláudia Lopes. Esse é o terceiro vídeo da série sobre deficiência intelectual. Nesse vídeo eu vou falar sobre avaliação pedagógica da aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e o papel da escola em relação a esses alunos. Lembrando mais uma vez que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas do pessoal que assiste os vídeos do canal. Então não se esqueça de utilizar aqui o espaço dos comentários do vídeo para enviar a sua pergunta. Se você assistiu os dois vídeos anteriores, deve ter observado que eu defendo a avaliação pedagógica das necessidades do aluno com deficiência intelectual como o grande instrumento que a escola deve utilizar para o trabalho com esse aluno. E critico a utilidade dos diagnósticos clínicos para essa finalidade na escola. Colocar o foco no contexto de aprendizagem, além de ser algo mais objetivo, coloca o professor no centro das decisões e não o médico ou o psicólogo. A avaliação pedagógica é um instrumento do professor. Então ele pode ter a autonomia, controle sobre o processo e não ficar subordinado a uma instância externa que faz leituras para suas próprias práticas e que acaba tendo pouquíssima utilidade na escola quando não tem um efeito negativo. Com a entrada da educação inclusiva aí na pauta das discussões, a escola se propondo se tornar uma escola inclusiva, a avaliação pedagógica, que é aquela que é feita na escola pelos seus profissionais, ela se torna mais importante, mais fundamental. As demais avaliações elas passam para segundo plano e elas devem ser utilizadas apenas como subsídios que podem ou não ser utilizados para essa avaliação pedagógica, que é a principal. Eu gosto bastante, para definir a avaliação pedagógica, do que é indicado pela resolução número 2 de 2001, que foi instituída pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Apesar de alguns artigos dessa resolução já terem sido substituídos por outras legislações mais recentes, no que se refere sobre a avaliação pedagógica, ela ainda é bastante atualizada, no seu artigo 6º. Vamos a ele. Artigo 6º. Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando para tal com 1. A experiência do seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores educacionais. 2. O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. 3. A colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do Ministério Público quando necessário. Qual o objetivo, então, da avaliação pedagógica do aluno com deficiência intelectual? O mesmo que para todos os alunos: organizar a sequência da aprendizagem, o plano de trabalho do professor a partir daquilo que o aluno sabe. Aí vocês podem me dizer: é só isso aí eu já sei. É só isso sim, mas infelizmente as coisas não são tão simples. A maioria das nossas escolas ainda tem um funcionamento bastante tradicional, ou seja, há um conteúdo para ensinar, o professor ensina, o aluno não vai muito bem, mas isso faz parte da vida, vamos para o próximo conteúdo e assim sucessivamente. Se isso é um tipo de organização ruim para qualquer aluno, para o aluno com deficiência intelectual, isso aí é ruim e levado ao cubo. O que é agravado ainda mais porque o professor
quando o professor fica focado na distância entre aquilo que o aluno sabe e o que ele deveria saber de acordo com as propostas curriculares ali da escola. Vou pensar num exemplo concreto. O Tiago é um aluno do 3º ano e ele está se alfabetizando ainda. E a professora tem como conteúdo do 1º semestre trabalhar estratégias ortográficas com a turma. Ora, se o Tiago está se alfabetizando, ainda que ele esteja no 3º ano, não faz sentido trabalhar estratégias ortográficas com ele. Isso não causaria desconforto nenhum se o aluno fosse o centro do processo. Ou seja, o foco do trabalho com o Tiago é a alfabetização e pronto. Vou identificar o que ele sabe como uma boa sondagem e vou propor atividades para ampliar aí o seu campo de conhecimentos. Só que o foco não está no Tiago, está nas estratégias ortográficas, que é o conteúdo que a professora tem que ensinar. Ou seja, está no ensino e não na aprendizagem. E vocês percebem então que perde o sentido falar de avaliação diante disso? Porque o Tiago não está sendo mais visto. Não se foca no que ele sabe, no que ele precisa, mas no que ele não sabe. A situação só piora quando a equipe escolar começa a entrar em pânico, começa a se queixar para a família, manda para o psicólogo, para o neurologista, enfim. E aí, é claro, vai ficando cada vez mais difícil. Vocês podem me dizer que é difícil focar no Tiago quando existem outros 29 alunos na sala de aula. E eu vou responder que é difícil mesmo, mas vai ficar ainda mais difícil quando você começar a se dar conta de que esses famosos outros 29 também não são um grupo homogêneo, que aprende do mesmo jeito e que aprende ao mesmo tempo. Portanto, se a gente considera, leva em consideração o princípio da educação inclusiva, de que é a escola que tem que se adaptar às necessidades dos alunos e não o contrário, passa a ser fundamental organizar o trabalho pedagógico de uma forma que se garanta a aprendizagem de todos. Existem muitos trabalhos e orientações sobre isso. Eu gosto particularmente das orientações para classes multisseriadas. Eu vou deixar aqui algumas indicações bibliográficas aqui no campo de comentários. Basicamente, a classe precisa ser organizada em grupos de trabalho de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado, que deve ser sempre o mesmo para todos, mas com desafios que considerem aquilo que os alunos sabem, para que eles possam avançar. Para isso, o professor tem que abandonar a ilusão de que todos devem aprender a mesma coisa ao mesmo tempo e fazer do mesmo jeito. E começar a trabalhar de uma forma diferente, se ele quiser obter resultados diferentes, Isso é uma máxima. Se você quer obter resultados diferentes, você tem que fazer alguma coisa diferente, não dá para fazer a mesma coisa. É importante lembrar que a organização adequada do trabalho pedagógico é fundamental para a aprendizagem e consequente desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual. O Vygotsky enfatizou que mesmo as deficiências mais sérias, elas podem ser compensadas com o ensino adequado. Compensado aqui, no sentido do ensino que oferece recursos que faltam ao aluno com deficiência intelectual para que ele acesse os conteúdos escolares. E o que seriam esses recursos que auxiliam na compensação? Por exemplo, a organização do conteúdo em blocos mais objetivos que o aluno pode alcançar passo a passo, uma parceria adequada para executar uma determinada tarefa, um meio de avaliação adequado, numa hipótese que o aluno não registre formalmente, a professora pode atuar como escriba para ele, enfim. Então isso são recursos pedagógicos que são na natureza do trabalho de professor. E esses recursos então atuam na compensação daquelas características do aluno com deficiência intelectual. O Vygotsky completa a ideia dizendo que o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento intelectual, ou seja, ele faz com que o aluno aprenda e, portanto, se desenvolva.
Nesse vídeo, então, eu falei sobre a importância da avaliação pedagógica para o aluno com deficiência intelectual e também que essa é a intervenção essencial para a correta organização da aprendizagem desse aluno e que vai garantir o seu desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo e último vídeo da série vem a seguir e eu conto com a participação de vocês. Até lá!